Shalom, igreja. Vocês estão bem? Amém. E eu tô nervosa. Vocês estão bem? E eu estou nervosa. Amém? Lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós o tempo todo. Amém? Shalom, igreja, de novo. Agora eu tô aqui. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Isaías. Eu vou ser breve, tá? Vou colocar um alarme aqui. Então, eu tenho às vezes medo desse trem aqui. Ele me deixa um pouco assim, mas enfim, eu vou colocar aqui um alarme, porque não vai ser por muito falar. Amém? Nunca é sobre muito falar. É tudo sobre o que o Espírito Santo tem para te falar. E é tudo sobre a sua disposição de ouvir o Espírito Santo. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas árvores. Mas a seiva vem dele, você já aprendeu. E nós estamos no ano de frutos saudáveis. Então que haja em mim nessa noite um fruto assim pequenininho, que possa alimentar vocês nessa noite, amém? Livro do profeta Isaías. Você abriu aí no capítulo 6, Isaías 6. Eu fiz um pedido ali ao meu auxiliar. E eu quero muito que você preste atenção nessa palavra. Antes de eu ler, eu queria só trazer um entendimento para vocês acerca do tema que daqui a pouquinho vai aparecer ali. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico. Você pode se assentar, igreja? Pode se assentar. Ele é um profeta messiânico. Por que ele é um profeta messiânico? Ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus. Ele foi o profeta que mais recebeu revelação acerca de Yeshua. Ele foi o profeta que mais recebeu revelações assim muito particulares do Eterno. Então ele fala de toda a ascensão de Jerusalém nos seus dias, nos dias de Isaías, mesmo com um exército muito forte. Diga assim, forte. Diga forte, mas não poderoso. Certo? O exército da Síria, se você ler, e por favor, leia do capítulo 1 ao 5 para você ter um entendimento melhor. Depois você pula lá para o capítulo 8 e siga até os 66. Então o exército da Síria é um exército forte. E lutava contra Israel, contra Jerusalém nos dias do profeta messiânico Isaías. O capítulo 1 fala de uma visão que ele teve. Se você for esmiuçar depois a palavra, fala de uma visão que ele teve do capítulo 1 ao capítulo 5. É só para a gente entender, eu vou entrar na mensagem. E essa visão, e se sua Bíblia estiver lá no título visão, você vai ter um entendimento ainda melhor. É uma visão cheia de advertências do Eterno. E de graves advertências para o povo e duras repreensões para os líderes. Então Isaías ele tem uma visão do capítulo 1 ao 5 acerca de uma advertência muito severa para o povo, advertências, e repreensões para os líderes. Porque o povo é divertido. Por exemplo, hoje, vocês podem ser advertidos, mas eu que estou numa função de liderança, eu sou repreendido. Então, o líder, ele é repreendido. Então, você que breve vai exercer uma função de liderança, seja espiritualmente falando, ou seja também no secular, se você é líder lá no seu trabalho e algo sai do contexto da empresa, você é repreendido também. Então, tudo isso aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 5. Não dá tempo da gente ler, então leia em casa. Ele também é o profeta dos ais. Se você for para o capítulo 5, lá de 18 a 22, você vai ver o profeta Isaías falando muito de ais. Ai disso, ai daquilo. Vou falar assim para você ter curiosidade. Mas esse ais está falando justamente dessa advertência do que aconteceria com o povo lá quando a Síria se levantou para lutar contra Jerusalém. Amém? Vocês estão aí?
Ainda com toda a repreensão do capítulo 1 ao capítulo 5, eu quero que você vá rapidinho no capítulo 1 de Isaías. Só para a gente ler junto. Já deixa aí aberto em Isaías. A gente vai caminhar um pouquinho aqui em Isaías. Então, fica... Deixa eu colocar esse celular aqui. É tanto papel. Só Jesus na minha vida. É a minha história. No capítulo 1, versículo 18. Esse versículo 18. Esse versículo, inclusive, ele é muito citado. É um versículo muito lindo. Vocês podem colocar, meninas? Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Eu já vou ler, tá? Venham, vamos refletir juntos. Isso é o Eterno falando, tá? Venha, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Então, dentre toda essa advertência, essa repreensão do capítulo 1 ao 5, quando a gente está falando de repreensão, é porque o povo estava em pecado, tá? O povo estava pecando contra o Eterno. Só que o Eterno, no meio do contexto da visão de Isaías, dá uma promessa: venha refletir comigo, se apresente a mim, e seja qual for o seu pecado, eu posso torná-lo mais alvo do que a neve. Então, se a questão for pecado na sua vida, entre na presença do juiz de toda a terra. Lá tem o juiz e o advogado. E você pode confessar o seu pecado a ele. E ele pode tornar o seu pecado mais alvo do que a neve. E eu preciso também, ao sair dessa conversa com o juiz, eu preciso vir às minhas autoridades e também confessar o meu pecado. Porque eu recebo um perdão céu e eu recebo uma libertação terra. E é isso que o Eterno está falando através de Isaías, mesmo no meio de todo o contexto. Vamos para o tema? Meninas, vocês podem liberar o tema. O que precisa morrer para o seu chamado ser revelado? Eu só quero trazer uma informação para vocês. Coloca o tema ali novamente. O que precisa morrer para o seu chamado ser revelado? Quando a gente fala de revelação, só para vocês terem um entendimento, a gente está falando de dois sentidos. A gente está falando da revelação que o Eterno tem para cada um de nós acerca do nosso chamado, acerca do nosso ID. E ali também, a gente também traz o entendimento de que existe uma palavra que vai ser revelada a você. Porque os nossos IDs, o propósito é céu. O propósito é ganhar almas. O propósito é subirmos nas nuvens e encontrar com Ele. Só que a palavra revelada pode diferenciar de mim para vocês. Eu tenho um ID com o peso de uma palavra revelada e vocês vão ter outro ID com uma palavra revelada. E o propósito é o mesmo. Mas o que é que precisa morrer? O que é que está precisando morrer na sua vida para você ter a experiência que nós vamos falar daqui a pouco? Aí eu queria que você guardasse duas palavras. Velada. Diga velada. Velada significa encoberto, oculto, escondido. Revelada, diga revelada. Manifesto. Mostrado. Descoberto. Então, outrora, o véu estava inteiro, velado, ele estava encoberto. Mas naquele exato momento que Yeshua, ele expira, ele se entrega ao Pai, ele se entregou ao Pai, o véu rasgou de cima. E ele se tornou manifesto. Amém? Vamos para a leitura? Eu acho que vocês já entenderam. O chamado de Isaías. Capítulo 6. Amém? No ano em que, eu acho que na leitura agora, perdão, vocês já vão ter resposta do tema. E aí você pergunta: o
que está precisando morrer para ser o chamado, ser revelado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles proclamavam, vamos proclamar junto? Santo. Continua. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, diga brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Eterno conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas nunca percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim que o terebinto e o carvalho deixam o tronco, diga tronco, quando são derrubados, aí a santa semente será o seu tronco. Amém? Então vamos lá. O que nós lemos foi o chamado de Isaías. Mais uma vez, de 1 ao 5, ele tem uma visão. Quando chega no capítulo 6, ele tem uma experiência do seu chamado. E uma das coisas assim que eu converso muito com o Senhor é que para viver o chamado, nós precisamos de experiências. Precisamos sim. Todos nós precisamos, todos precisamos de ter experiência com o Senhor. Só que precisava morrer algo ali próximo a Isaías. Isaías era um conselheiro, é importante te falar isso. Ele era um conselheiro e exercia a função de profeta. E naquele tempo, o rei Uzias, ele jovem, 17 anos, a gente vai ver o capítulo. Eu peço já que coloque, para a gente adiantar, 2 Crônicas, capítulo 26, 16. O Uzias, ele era jovem, em torno de 16, 17 anos, 18 anos, ele começou a reinar. Ele era muito perspicaz, era um tipo de rei assim, ó, que ele, leia sobre ele, ele tinha uma destreza com as armas e com o exército. Então ele fez muito para Jerusalém nos seus dias. Ele combateu sim um bom combate. Só que no meio da caminhada, o rei Uzias, ele tem uma atitude no templo. E esse é o risco que muitas vezes nós corremos hoje no templo. Às vezes nós temos atitudes no templo que pode arcar com uma consequência muito difícil, ou até a morte. Porque o Deus é o mesmo e a sua santidade ela não muda. E o rei Uzias, se já estiver aí, vamos lá. Capítulo 26, 16. Só para você entender, a gente volta para Isaías. Mas havendo-se já fortificado, isso é Uzias, tá?
exaltou-se o seu coração até se corromper. Então ele se exaltou tanto que ele se corrompeu. E transgrediu contra o Eterno, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vamos continuar? Mas havendo-se já fortificado, vamos diante, 17. Deixa eu aqui, porque aqui eu vou mais rápido. Amém? Deixa eu abrir aqui rápido. 2 Crônicas 26, não é isso? Vamos lá, só para você entender o que aconteceu com ele. 26, vamos lá, Bela? Vamos. Para queimar. O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa do sacerdote. E aí eu quero te dizer, a unção que está sobre a sua vida vai habilitar você. A unção que está na vida do irmão vai habilitar o irmão. Ah, mas eu posso fazer isso que o irmão está fazendo? Não. Isso é queimar esse incenso. Se há uma unção sobre a minha vida, não é para aquilo, é para isto. E eu preciso estar plenamente satisfeita, feliz com a unção que está sobre a minha vida, porque eu fluo nela, e a unção que está na vida do meu irmão, porque o meu irmão vai fluir nela. E não há uma troca de ofício. Se você é chamado para rei, governe. Se você é chamado para sacerdote, se sacrifique. É tudo no seu lugar. O reino de Deus, ele é organizado. Quem bagunça muitas vezes, dando legalidade ao inimigo, somos nós, infelizmente. E foi isso que Uzias fez. E aqui ele diz, tarefa, queime o incenso. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Abraão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário. A ordem dos sacerdotes para ele é: saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus. Ora, eu só sou infiel em dízimos e ofertas? Você entendeu o que você leu? Pois você foi infiel. Se eu entro numa atmosfera, se eu entro num local no qual eu não exerço uma função ali, eu também estou sendo infiel. E eu não estou sendo infiel somente à minha liderança que me ungiu na terra, derramou óleo sobre a minha cabeça. Eu estou sendo infiel diretamente ao Eterno. Então lembre desse versículo para dízimos e ofertas. Às vezes a gente fala de infidelidade, que somos infiéis no Senhor, nos dízimos e oferta. Mas faça algo que o Eterno não te mandou fazer. Faça algo que o Eterno não te mandou fazer. Vamos continuar? Uzias, que estava com incensário, imagine, ele estava com incensário nas mãos, pronto para queimar o incenso. Ele se irritou, se indignou contra os sacerdotes. Ele desonrou os sacerdotes. E na mesma hora, diga na mesma hora. Fale mais forte. A mesma hora. Na presença deles e diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Ele morreu leproso, só para a gente resumir. Volte para Isaías. Então quem morreu foi esse rei. E quando esse rei morre, Isaías ele está no templo. E ele tem essa visão. Ele tem a visão do Senhor centrado num trono de glória. Ele tem a visão dos serafins em volta do Eterno, em volta do trono do Eterno. Ele contempla uma visão e ele separa detalhes. E são detalhes, é esses detalhes que eu quero passar para você. Aí mesmo no capítulo 6, ele viu o Senhor. Ele observou nos detalhes a visão. Ele viu o trono. Ele viu a aba do manto do Eterno enchendo toda a casa. Ele viu serafins ao redor do trono. Ele ouviu a canção do céu. Você já ouve a canção do céu? Você quer ouvir a canção do céu? Você quer uma revelação de chamado no qual você possa ouvir o céu?
ele ouviu a canção do céu, que é a canção mais antiga, mais atual e eterna. Santo, Santo, Santo. Eu já cheguei no meu tempo, eu vou acelerar. Ele viu a glória deslumbrante. Ele ficou deslumbrado, igreja. Se você for meditar depois e você se colocar como Isaías, você ficaria deslumbrado com aquela imagem. A imagem do trono de Deus, o eterno sentado, serafins ao seu redor, cantando Santo, Santo, Santo. Ele sentiu os alicerces do templo. Estremeceu. Aquela presença, aquela visão, não foi só com olhos físicos. Aquela visão não foi somente também com olhos espirituais. Aquela visão de Isaías estava preparando Isaías para o chamado. Ele estava recebendo a revelação do chamado que ele teria. E por que Santo, Santo, Santo? Por que foi exatamente essa música? Porque o profeta Isaías, ele tem uma característica. Ele é um adorador. Se você ler até o capítulo 66, você vai perceber que ele faz cânticos ao Senhor. Ele era um adorador. Ele não era aquele profeta de guerra. Esse que te digo. Não. A linha da vida do profeta Isaías é uma linha que ele quer trazer um entendimento para Jerusalém de arrependimento total. Porque o Messias estava vindo. O Messias, Jesus, nosso Senhor. Ele estava vindo e aquilo precisava ser velado ou revelado? Velado ou revelado? Revelado. Manifesto, gostei, manifesto. Ele guardou, oh glória. Ele sentiu os alicerces do templo mover por causa do tamanho da glória e da presença. E quem cantava eram os anjos. Hoje você pode cantar. Você que vem para o culto, pastora Cris, o ministério, adore, adore, adore. E você, ó, os anjos cantavam. Hoje quem não cantamos somos nós. Hoje nós cantamos. Então, igreja, cante mais. Eu não tenho chamado para cantar. Nem eu, sou desafinada. Mas, Deus, quando eu tenho que exaltar a Ele. Deus. Fumaça. Aí eu quero te falar sobre fumaça. Antes que termine meu tempo total. Quem enche um ambiente de fumaça? Você já pensou nisso? Olha a experiência de Isaías. O templo se encheu de fumaça. Quem enche o ambiente de fumaça? Se hoje alguém tiver aqui uma visão, ou se o Eterno quiser se revelar e mostrar fumaça do altar para a igreja, quem foi que atraiu isso? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Sua adoração. A sua adoração. E eu posso falar isso com muita liberdade nesse altar. Posso falar isso de fumaça nesse altar com toda a liberdade. Eu posso falar de fumaça nesse altar. Porque tanto partindo da nossa liderança, do nosso apóstolo, da nossa pastora Simone, e o apóstolo fala muito disso, eu gosto muito quando ele fala, nós vivemos para proteger esse altar. Então, eu preciso ver para crer? Não, você não é incrédulo, você é filho do Deus eterno. Você não é incrédulo, você é filho. E filho tem direito também de ver coisas espirituais, viu? O filho não tem só o direito de pedir. Está pedindo tanta coisa. O filho também pode pedir, Senhor, agora governadores, meu horário, Senhor, receba. Isaías sentiu o juízo de Deus. Quando o Senhor me trouxe entendimento disso, foi devido a uma tradução que eu tenho, que eu gosto muito. Esse versículo lá em Isaías 6 que diz assim, então eu gritei, ai de mim, estou perdido. No original, sabe o que Isaías sentiu? O juízo do Eterno. Ele diz assim, morri. Até porque se eu fechar os olhos aqui, eu abro lá, então eu vou ver ele. Então a experiência de Isaías, nesse grito, ai de mim, ele está dizendo, o juízo do Eterno vem sobre mim. Mas não deveria vir sobre Jerusalém? Não, o juízo do Eterno vem sobre você.
só eu que sou cristã na minha casa. O juízo do Eterno vai vir sobre você. Eu entendi esse versículo. Entendeu? Porque o juízo do Eterno vai vir sobre você. Isaías caiu em si e entende que tudo e todas as palavras que ele falou durante a vida toda dele era impura. Só eu também era assim? E ele se colocou como intercessor dizendo: o povo também impuro, Senhor. Um serafim traz uma brasa de fogo com uma tenaz e toca os lábios de Isaías. E em seguida, quem fala? Quem? Você entende que você precisa ser purificado nesses dias para em seguida Deus falar com você? Será que você entende que estar purificado não é uma opção sua? A não ser que você não queira ouvir o Eterno. Tá tudo bem, a gente segue. É uma decisão sua. Uma das coisas que a gente mais aprendeu aqui no Gerando Salvação foi que a minha vontade é minha ou é dele? É minha. E a minha vontade só se submete com a dele quando eu decido estar completamente na presença dele. Se eu tiver meia presença, se eu tiver com metade de mim, eu só estou me enganando. Ele não recebe a metade, ele quer tudo. E tudo pertence a ele. Ao ser tocado em seus lábios pela brasa viva, o Eterno fala e o envia. Nós cantamos aqui, nós temos um louvor que fala do eis-me aqui. E o interessante é que eu li para vocês o capítulo todo, porque o eis-me aqui na vida de Isaías foi o mesmo eis-me aqui na vida de Yeshua. E o detalhe é que Isaías, o Senhor diz assim, você vai falar esse povo vai ouvir, mas não vai entender. Eles vão ver, não vão enxergar. Até quando, Senhor? Até eu devastar tudo. Mas eu vou deixar um tronco. Eu vou deixar um tronco. E a semente é santa. O Eterno sempre vai reconstruir você. O Eterno sempre vai reconstruir aquilo que um dia foi derrubado. Aquilo que um dia foi destruído. Porque você pensa assim, mas poxa, o Eterno, ele destruiu tudo. Tudo é dele. Tudo é dele. Mas se ele decidir reconstruir, aí é bom pra gente, né? Que lindo. Ele tem permissão para destruir tudo aí em você. Tudo. Desfazer tudo. Fazer morrer tudo em você. Para ele fazer você de novo. Se ele tem essa liberdade, fique tranquilo. Ele vai vir, viu? Isaías viveu uma experiência sobrenatural e isso impulsionou o seu chamado. Ele vê o Eterno. Eu queria que você ouvisse bem essa parte que eu já terminei, tá? Só vou concluir aqui. Ele vê o Eterno. Ele recebe a visão de Yeshua. Isaías 9. Vá rapidinho, Isaías 9. Vá rápido. Só para não ficar nas minhas palavras. Vai Isaías 9. Interessante que no capítulo 5, um rei, eu não vou me lembrar bem agora, no capítulo 7, um rei vai pedir um sinal a Isaías. Isaías, pede ao Eterno aí um sinal. O que vai acontecer com a gente? Sabe qual é o sinal que Isaías dá àquele rei de resposta? A virgem vai dar luz. O exercício profético não é para estar dando resposta para você. O exercício profético de um profeta não é para dar resposta para você. O profeta fala daquilo que o Eterno fala. Ele repete apenas. Leia o capítulo 7, você vai ver o rei atribulado atrás do profeta Isaías querendo um sinal. E Jesus na nova aliança diz: vocês pedem sinal? Raça incrédula, não vão ter sinal nenhum. Então deixa eu te falar uma coisa. O seu chamado vai ser revelado. Revelado. Amém? E você vai caminhar vivendo o seu chamado sem essa coisa de me dar sinal. Senhor, eu quero um sinal, é para fazer isso? Senhor, eu quero um sinal, é para fazer aquilo? Se você obedece inteiramente ao Eterno, você não precisa de sinais. Até porque, deixa eu te falar, vou te dar uma boa notícia.
Vou te dar uma boa notícia. Eu acho que é boa. Eu acho que vocês não vão gostar. Satanás também faz sinais. Satanás, nesses dias, tem feito sinais. E a Bíblia diz que nos últimos dias, caminhando, terão sinais miraculosos. Vai dizer, Jesus está ali. Jesus está ali e a gente já subiu. Amém? E é isso que eu creio. É o que eu creio. Deixa eu ir para Isaías, que eu não li. Capítulo 9, versículo 6. A visão lá de Isaías, quando ele vê o eterno, a Bíblia não diz, tá, igreja? Mas eu entendo. Eu tenho um conforto quando eu penso nisso. Então eu sei que é o Espírito Santo que gerou no meu coração. Mas quando ele vê o eterno, e ele é um profeta messiânico, então ele vê o eterno, ele diz, eis-me aqui, e ele vai. Quando ele vai do capítulo 1 ao 66, ele está profetizando só sobre o Messias. Então eu entendo que ele também viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Sabe por que ele viu o Senhor? Ele vê 5 atributos naquela visão e ele fala no capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Amém? Abriram? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado, ó que 5 atributos lindos: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele recebe a visão de Yeshua. E olha o que ele segue no seu chamado. Ele fala da redenção. Ele fala de Davi, do seu trono. Ele fala de João Batista, vocês sabiam? Ele fala de João Batista. Ah, mas tem alguma coisa lá na antiga aliança, aqui na nova aliança. Esqueça isso, uma completa a outra. Esqueça isso. Se você um dia se expôs a um ensino de que o que passou, passou, em nome do Senhor Jesus, você é apostólico. A antiga completa a nova e a nova testifica da antiga. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Você não pode receber uma herança e escolher só 10% dela. Você escolheria 10% de 100%? Então lê a Bíblia toda. Ame a Bíblia toda. Lá na genealogia, que é difícil de ler, e naqueles versículos que é mais fácil de ler. Ele profetiza a 11 nações. Ele fala de 11 nações que caíram. Ele falou de esperança e de renovo. Ele falou da restauração de Israel. Ele convidou os sedentos. Ele falou do ano da bondade do Senhor. Ele profetizou sobre os atalaias nos muros de Jerusalém, que clama de dia e de noite. Ele fecha o capítulo 66 falando de julgamento das nações. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Se você que ainda não tem uma aliança com esse Senhor, esse Deus, eu costumo, quando eu falo assim, a Deus, é porque tem algumas palavras que fogem. Eu não consigo falar, então a Deus. Ah, Deus. E eu quero perguntar a você que não tem ainda uma aliança com o Senhor. Essa é uma noite profética. E eu gosto de falar isso, porque aquilo que está escrito e descrito sobre a tua vida já está determinado pelo Eterno. Você só precisa dizer sim a uma aliança. Você só precisa dizer sim para Ele. Você só precisa dar um passo de fé no invisível, no improvável, seja conforme e como está a sua vida nesta noite. Se porventura
você teve algo na aliança. Todas as vezes que uma aliança, um anel tem algum impacto, muitas vezes arranha, às vezes precisa polir, às vezes. E às vezes os nossos pecados arranha o nosso relacionamento com o Senhor. E para você viver nesses dias uma experiência como Isaías viveu, essa já é a terceira pergunta. Eu quero que você feche os seus olhos. Todos nós temos uma aliança com o Senhor já, toda a igreja. Estamos todos aliançados com o Senhor. Então você está prestes a ter a mesma experiência que Isaías teve. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu queria pedir ao louvor para a gente ministrar o exame aqui. É possível? Aleluia! Amém. Glória a Deus. Eu posso conduzir, pastor?